Vou botar para gravar aqui. Beleza. Estão conseguindo ver aqui a tela? Tudo tranquilo? Conseguindo ver, gente? Então, correção dos capítulos, a retomada, né, da correção dos capítulos 11 e 12, nós já fizemos até o 7. Agora vamos avançar aqui para o 8. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar um pouco mais visível. Ó. Interprete o mapa e faça o que se pede. Espanha, uso da terra e principais atividades industriais. Tem mapa. O que tem que se valer? Os elementos cartográficos, os auxiliadores da ciência cartográfica, né? Aqueles elementos que vão nos ajudar na interpretação da representação de uma parte, né, do globo terrestre ou de toda a extensão da superfície terrestre. Título, né? Espanha, uso da terra e principais atividades industriais. Nós temos aqui muitas informações, como a gente pode perceber pela legenda. A gente tem muitos elementos, tá? A fonte, né, como a gente pode perceber que está presente, né, da onde os dados foram extraídos, né, a organizadora desses dados é onde a gente pode ter acesso, tá beleza? E reparem que nós temos também aqui a escala, né, que foi utilizada, tá? De certa forma, as coordenadas geográficas, né, como a gente pode perceber, e também aqui, ó, no canto superior direito de quem visualiza, a porção do espaço geográfico foi destacada, né? Uma parcela aí da porção europeia, né? Um destaque muito forte para a porção europeia, mas principalmente para a Península Ibérica, certo? E um destaque maior para o território da Espanha, como a gente pode perceber por parte do título, tá bom? Então, a Espanha aí sendo o tema, né, de análises. Tá legal? Beleza? Então, vamos lá. Ó. Com base nessa representação cartográfica, faça a interpretação do uso da terra na Espanha. Para auxílio, reveja a figura 14 da página 88. Então, vamos lá, vamos recorrer à página. Ué, o que está acontecendo aqui? Peraí. Página 88, né, que fala. Foi 88, 88, cadê? 88, figura 14. Então, vamos lá, vamos para a página 88 e vamos para a figura 14, tá? Uso da terra na Europa. Então, a questão traz traz como destaque a Espanha, né? E a gente pode perceber que na figura 14 a gente está pegando aqui a Europa, tá? Destacando aqui a Espanha, né? O que a gente pode perceber, certo? Dá uma olhadinha aí no território espanhol. Deixa eu diminuir aqui para pegar também o mapa e a legenda. Deixa eu diminuir mais um pouco. Agora, beleza. Agora já dá para pegar toda a legenda, tá? Opa, deixa eu tirar daqui. Isso. A gente consegue pegar toda a legenda e também o mapa, tá? Focando aí no território espanhol, o que a gente pode perceber? Que a maior parte, né, do território ele é usada para a atividade agrícola, né, e para as pastagens também. Repare aqui, quando a gente fala sobre a questão da agricultura, o vermelhinho, olha como ele se destaca, tá? Olha como ele se destaca, o vermelhinho. Tá bom? Agricultura mediterrânea, né, frutas, oliveiras, arroz, se destaca bastante, né? Dá uma olhada também nessa parte desse verdinho um pouco mais claro, que se refere à criação de gado, né, como a legenda está trazendo atenção. Então, a gente pode perceber que, da mesma forma, né, que a agricultura, as pastagens também ocupam, né, porções bem significativas do espaço geográfico espanhol. Tá? Então, né, se a gente analisar a legenda, onde você tem terras improdutivas, florestas, criação de gado, cultura e criação de gado, cultura de cereais e agricultura mediterrânea, a gente pode fazer uma outra análise também, tá? Se a gente pegar todas as cores, com exceção, né, desse verde mais escuro, que representa as florestas, olha bem como elas estão muito mais presentes. Um destaque para o verde, que representa a criação de gado, um destaque para o vermelho, que representa a criação, a agricultura mediterrânea, tá?
certo? Temos também uma parcela aí sobre a cultura de cereais, e olha como que é pouco presente, né, na cor verde, a cor verde mais escura que representa as florestas. Isso significa, né, que o espaço, né, o território espanhol de hoje, né, nós temos o Estado-nação Espanha, embora com várias fraturas, né, étnicas, culturais, nacionais aí, foi extremamente modificado pela ação antrópica. Como que a gente sabe isso? Imagina como a questão pergunta isso. Justamente porque nós temos pouca presença de florestas, né, de vegetação natural. Então, trata-se de um espaço muito modificado pela ação antrópica, certo? Espaço este, onde nós temos uma certa prioridade em termos de destaque, né, para a porção utilizando, né, de atividades econômicas ligadas à agricultura e também às pastagens. Tá claro para vocês aí? Certo? Voltando aqui para a questão. Alguma dúvida aí na questão de número 8? Tranquilo? Certo? Beleza. A 9, gente, a gente vai dar uma pulada, tá? Porque a 9 está pedindo o seguinte, para construir um gráfico de colunas sobre o PIB da Europa e da União Europeia em 2017, né? Deixa essa questão aqui para a gente produzir depois, até mesmo porque eu não vou conseguir corrigir no caderno de vocês, tá? Vamos lá, vamos para 10. Ó, observe o gráfico a seguir e responda as questões. Europa, exportação e importação de mercadorias por países selecionados em bilhões de dólares. E nós temos, então, a principal economia aqui, a Alemanha, como a gente pode perceber, que compra muito, vende muito. Lembre-se que, quando a gente fala de Europa, a gente tem que pensar no bloco da União Europeia. Obviamente, nem todos os europeus fazem parte do bloco, por vários motivos. Alguns não querem, outros saíram, né? Como foi o exemplo do Reino Unido, que está em processo de retirada, né? Em processo de saída, foi a primeira a primeira né, vez que isso aconteceu, se foi cogitada a saída de um país, enquanto outros, né, querem entrar, mas não conseguem, né, por motivos variados, não apresentam as condições econômicas, né, exigidas. Alguns aspectos políticos e culturais também interferem, como é o caso da Turquia, né, que é um país euroasiático. Legal. Mas quando a gente fala de União Europeia, a gente pensa que é o maior bloco econômico do mundo, é o principal exemplo, é o bloco mais acabado, o principal exemplo de regionalismo, né? Um desses elementos, né, do processo de globalização atual, a criação de blocos econômicos, onde nós temos muito comércio intrabloco, né? Então, isso significa que nós temos países que são muito mais complementares do que competitivos, né? Eles competem menos, eles se complementam mais do que eles competem. É diferente quando a gente pega um bloco, né, como o Mercosul, de países subdesenvolvidos, que são muito mais concorrentes do que complementares, certo? São fatores extremamente importantes. Do mesma forma que o Mercosul, por exemplo, ele depende muito da exportação, ele depende muito mais da exportação externa do que, né, do comércio intrabloco. Isso tem a ver com todo um processo, obviamente, de inserção desses países no sistema mundo, né, nesse processo extremamente desigual no comércio planetário, tá? Então, nós temos aqui, ó, exportação, importação. Repare que a gente está falando em bilhões de dólares, né, que estão sendo apresentados. Aqui está em bilhões de dólares, mas, assim, poderia ter um gráfico que poderia, né, poderia trazer uma análise mais qualitativa, né? Como assim, Rômulo? Aqui nós temos o volume em bilhões de dólares, mas poderia, por exemplo, a gente não está falando aqui do valor agregado. Eu não estou entendendo onde você quer chegar. Imagina, por exemplo, o Brasil. Quanto de soja que o Brasil precisa vender em toneladas para compensar, para, né, se equiparar à compra de um maquinário, né, de alto valor agregado, né, com bastante tecnologia, certo? Quando a gente fala da Alemanha, por exemplo, a gente pensa num país extremamente tecnológico, um dos pioneiros da chamada quarta revolução industrial, da fábrica 4.0, é a maior economia europeia, dá muito exemplo para vários aspectos mundiais, certo? E a gente precisa sempre fazer essa análise. Outro ponto também, né, falando de União Europeia, é que são países que compõem a União Europeia que são bem diferentes, né? Inclusive em grau. A gente
diferentes, obviamente, em termos de história, cultura, né? Aspectos sociais, mas eu estou me referindo aqui à parte econômica. Existem economias mais fortes e economias mais frágeis, tá? Por exemplo, a questão anterior falou sobre a Espanha, né? A Espanha é um país de economia, né? Baixa, né? Mediana quando comparada à Alemanha, quando comparada à França. Tá legal? Beleza. Lembre-se também que países, né, que faziam parte da Europa do Leste, que entraram mais tarde, já, né, na nova ordem mundial, no bloco econômico, também apresentam estruturas econômicas mais frágeis, tá bom? Potencial econômico mais reduzido. Aí nós temos aqui o item A. Ó. A balança comercial da Alemanha apresentou em 2017 superávit ou déficit. Então a gente precisa fazer uma análise com base nos dados, né? Certo? Então nós temos aqui, ó, 1,5 bilhão, né, de dólares, beleza? Sendo representados. Fazendo esse comparativo, o que a gente pode perceber? Olha só, importações. Então a gente tem praticamente aqui, ó, um intervalo de 300 bilhões, aproximadamente, certo? Ó, aquilo que ela exportou, bacana, na parte, né, esquerda de quem observa, de quem lê, de quem faz a leitura, e na parte direita as importações. Então, analisando, né, exportações e importações com base em bilhões de dólares, o que a gente pode perceber? Que a Alemanha apresentou um superávit, né, de próximo aí de aproximadamente 300 bilhões de dólares no ano aqui, ó, no ano de 2017. Tá bom? Alguma dúvida na A? Tudo bem? Tudo tranquilo na A aí? Uhum. Beleza, então vamos partir para B, ó. Aponte os países que tiveram saldo negativo no comércio exterior, tá? E como você conseguiu chegar a essa conclusão. Então não está pedindo aqui, gente, um país, não está pedindo 2 países, 3 países, está pedindo os países. Então é a totalidade de países que apresentaram, né, um saldo negativo. Então, diferentemente da Alemanha, são países que apresentaram um saldo positivo. Tá bom? Certo? Aí, já respondendo, né? Vamos fazer aqui, ó, como você descobriu isso? O que a gente precisa levar em consideração? Você precisa identificar os países, né, que apresentaram importações em bilhões de dólares que foram maiores do que eles conseguiram exportar. Então, analisando essa relação exportação-importação, a gente consegue levar em consideração os países que apresentaram déficit. Tudo bem? Certo? Tranquilo? Então, aponte os países. Analisando, o que a gente pode falar de países aí? O que vocês acham? Ó, os Países Baixos, eles apresentaram mais exportação quando comparado às importações. Então, eles estão fora, né? A França importou mais do que exportou. Então, a França pode ser colocado, né, como um país que teve um saldo negativo. Então, França. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, ó. Então, França, né? Se a gente comparar aqui, exportação com importação, a gente pode perceber isso, tá? A Itália, né, apresentou mais exportação do que importação, tá? O Reino Unido, tá bom? Ele apresentou muito mais importação quanto comparado à exportação. Então, a França e agora o Reino Unido são exemplos de países. Marquem aí, por favor, quem se equivocou, quem deixou de marcar. A Bélgica, né, não aconteceu. A Espanha, né, aconteceu um pouquinho aqui na Espanha, né, se a gente comparar, está bem próximo, são valores aproximados aqui que a gente consegue analisar, né, mas me parece, sim, né, que a Espanha, sim, com certeza. A Espanha também pode ser considerada um país, tá, com déficit. A Suíça, não. Polônia, não. E a Áustria, me parece que sim, né? Analisando aqui, ó, a coluna, sim. Beleza, então a Áustria também é um exemplo de país, né, que apresenta um saldo negativo no comércio, né, quando comparamos
os volumes, né, em bilhões de dólares entre importações e exportações. Então, França, Reino Unido, Espanha e Áustria. Acho que eu não fiz nada errado, não. Não sei. Vocês chegaram a alguma conclusão diferente do que a minha, gente? Chegaram? Não? Tudo tranquilo? Então, beleza. Vamos... Deixa eu apagar aqui o que eu fiz. Vamos seguir. Questão número 11. Leia o texto e responda as questões. De fato, o alargamento do leste da União Europeia consolidou firmemente a democracia, a liberdade e o Estado de Direito para milhões de pessoas que tiveram, né, que tinham vivido atrás da cortina de ferro. A adesão à União Europeia foi um símbolo de esperança e de futuro melhor para milhões de pessoas. Repare que a gente está fazendo um processo de apologia, né, muito forte, uma determinada visão política e econômica, certo? Do que isso deixa claro quando ele cita, né? A expressão ganhou muita força, não foi criada, né? Mas foi popularmente propagada pelo Winston Churchill, né? Ex-ministro britânico, que no ano, né, de 47 falou que sobre uma palestra que ele deu nos Estados Unidos, um pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o seguinte, que sobre a Europa desceu uma cortina de ferro, ou seja, ele estava se referindo aos países, né, que estavam sob influência soviética e, consequentemente, do socialismo. Então, eles estão relacionando que o fato, com o fim da União Soviética, consequentemente, né, com o fim do socialismo real, esses países se tornaram livres, se tornaram, né, felizes e tal. Assim, em termos matemáticos, que a gente pode perceber que esses países que faziam parte, né, da área de influência soviética, né, ou seja, são países, né, que gravitavam econômica e politicamente ao redor da União Soviética. Por isso que eram chamados de satélites, né, da União Soviética, certo? Eles, no momento que transitaram de uma economia planificada, fechada, centralizada para uma economia de mercado, uma economia aberta, né, uma economia capitalista, eles vão apresentar indicadores socioeconômicos piores em termos de concentração de renda, desigualdade social, acesso a serviços públicos, tá? Embora, na outra face, com essa abertura econômica, com a chegada de investimentos, a vinda de empresas, a intensificação do comércio, eles tiveram um aumento, né, da riqueza circulante, da riqueza produzida, do PIB, né? Nós tivemos um aumento do PIB. Tá legal? Vamos lá devagarzinho. Como você interpreta o trecho, o alargamento do leste da União Europeia consolidou firmemente a democracia, a liberdade e o Estado de Direito. Então, é dentro de uma visão socialista, tá certo? Por quê? Como que era uma das grandes propagandas capitalistas no contexto da Guerra Fria? Eles buscavam, né, obviamente, uma forma puxando a sardinha, da mesma forma que a União Soviética tinha políticas, né, e publicidades contra o capitalismo, perdão, contra o capitalismo, contra os Estados Unidos, contra os países, né, capitalistas da Europa. Os países capitalistas também faziam a mesma coisa, filmes, né, dados falaciosos, né, na maioria dos casos, né, uma propaganda muito ruim, certo? Que buscava-se, inclusive, ultrapassar as fronteiras e chegar à população desses países, dizendo que eles não tinham eleições, não tinham, né, direito de escolher seus representantes, e agora eles têm, né? É uma das grandes críticas aí, era a lógica do Partido Único, né? E do grande controle que a União Soviética exercia, né, sobre eles, tá bom? Certo? Então, quando a gente fala sobre os países da cortina de ferro, né, a gente lembra da República Democrática da Alemanha, né, a Alemanha conhecidamente ocidental, né, parte da Alemanha Ocidental, mas também a gente lembra da Romênia, da Polônia, da Bulgária, da Hungria, né, da Tchecoslováquia, né, que depois ela se fragmentou em República Tcheca e Eslováquia, tá bom? Então, está falando justamente sobre essa transição aí. Olha bem, em sua opinião, por que a adesão dos países ex-socialistas à União Europeia foi tida como perspectiva de um futuro melhor, né? Então, a gente pode falar com base, inclusive, na lógica do consumismo, né? Esses países eles tiveram acesso, né, ao mercado,
externo, consequentemente favorecendo a lógica da sociedade de consumo, do consumo em massa, né? Segundo essa visão, esses países tiveram mais liberdades, né, individuais, certo? Tiveram, né, maiores liberdades políticas, né, em termos de mais partidos, de pluralismo, né, de pluralidade político-partidária. Então, era mais ou menos isso que a questão esperava que você tivesse esse posicionamento, ou seja, que você interpretasse a questão com os olhos do texto, né, do autor, né, do texto e tal, autor do texto, autor do trecho aí. Mas, assim, é bom, assim, como a questão está pedindo, né, uma análise bem pessoal, eu acho sempre bom, né, da gente destacar que isso é um texto extremamente carregado, né, de identidade ideológica, né? Acho que a questão que inclusive, que você perceba isso, né, que você destaque isso, tá? Então, é um texto que, embora tenha sido escrito, né, posteriormente, ele se enquadra bem naquele viés ainda de perpetuação, né, da lógica da Guerra Fria, daquela disputa, tá? Aquela disputa política ideológica entre socialismo e capitalismo. Tá legal? Certo? Gente, alguma dúvida do que se esperava aqui da questão? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Beleza, então, galera?